E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aparecendo aqui hoje para falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Sim, eu sei que hoje é dia 1º de julho, mas não consegui gravar antes, então é isso. Vamos lá, leituras de maio. Maio foi o mês que eu consegui ler um pouco mais do que os meses anteriores. Esse ano está sendo um ano bem diferente para mim, então meu ritmo de leitura está bem variado. Mas eu li um total de 8 livros e eu vou falar sobre todos eles com vocês agora. Mas antes de mais nada, já vou lembrar vocês de deixar um curtir aqui no vídeo, que me ajuda demais. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Todos os links para as minhas outras redes sociais estarão aqui no box de descrição, assim como links para compra na Amazon, que também me ajuda demais. E considere também se tornar um membro do Clube VIP e ser um apoiador aqui do canal, que vai me ajudar, que vocês não têm ideia do quanto, e está sendo super legal, tem várias vantagens. O link também vai estar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. Sem mais enrolação, então, bora lá. O primeiro livro que eu li no mês de maio foi O Urso e o Rouxinol, que é um dos livros que estava naquela lista, que eu vou deixar o vídeo aqui linkado se você não viu, de 24 livros que foram escolhidos pelos meus apoiadores para ler em 2022, então mais um aí lido daquela lista. E esse livro aqui, ele já estava na minha estante fazia um bom tempo, eu acho essa capa maravilhosa. E eu não sabia muito bem o que esperar dele, apesar de eu ter uma ideia. E foi uma experiência legal, foi diferente. Eu acho que ele demorou um pouquinho para me fisgar, mas depois que eu embalei nele, deu super certo. E aqui a gente tem um livro no estilo de conto de fadas mesmo. Ele é uma fantasia, um realismo mágico, assim, bem próximo de um absurdo, eu diria. Então, ele é baseado em contos de fadas russos, o que é bem diferente, né? E aqui a gente tem essa menininha aqui, que é a Vásia. Acho que é Vásia é o nome dela. Os nomes nesse livro são bem diferentes, porque são meio russos e tal. E ela cresceu em um vilarejo com a família dela, que era uma coisa bem antiga, assim. Eu entendo aqui que é mais ou menos num período meio feudal, uma coisa bem antiga. Ela cresceu ouvindo contos, histórias, mitos, lendas ali da região e de criaturas que viviam por ali. E a Vásia, ela é uma menininha muito especial. A mãe dela acabou morrendo quando deu à luz a ela. E a mãe dela era uma mulher que tinha um pouco de magia no sangue, então ela também herdou essa coisa da magia. Ela tem vários irmãos mais velhos e o pai dela acaba chegando à conclusão, depois de um tempo, quando ela está mais ou menos com 6 anos, que ele precisa casar novamente e encontrar uma figura materna para essa menina. Só que essa mulher que ele acaba se casando, ela é católica, fervorosa, e ela tem muito, muito medo de espíritos, demônios e coisas assim. E quando ela se casa com ele, vai morar nessa vila aí com ele, ela meio que muda as coisas por lá, ela transforma, ela leva um padre da região dela, e ela não quer mais que as pessoas adorem e falem sobre esses mitos e lendas, porque ela acha que é uma adoração ao demônio, ela acredita que é contra as leis de Deus, que é o Deus católico, né? Então as coisas começam a mudar ali naquela região. E a Vásia é a única menina que enxerga, né, esses seres diferentes, esses mitos, não só conhece as histórias, mas ela meio que tem um contato mais íntimo com eles. E ela acha isso errado, ela não entende por que está acontecendo essas mudanças. E isso traz consequências ali para a região, assim, bem diferentes, eu diria. Então, como eu falei, esse livro eu demorei um pouco para entrar nele, sabe? Não sei se eu não estava muito no clima de uma fantasia, do realismo mágico aqui, não sei o que não deu certo. Mas ali depois, acho que ele é dividido em partes, se eu não me engano. E a partir da parte 2 meio que desenrolou, eu me apeguei muito à Vásia, eu gostei muito dos personagens que estavam ali perto dela. Foi muito divertido de acompanhar essa saga, né, que ela vive, essa história que acontece ali na região. E eu fiquei interessada em continuar isso aqui, se eu não me engano, é o primeiro livro de uma trilogia, só que os livros são um pouco independentes, cada um é baseado em um mito e um conto, se eu não me engano. Então, não sei, posso estar errada, mas acho que é isso. E eu fiquei curiosa para ler os próximos, então eu vou ler com certeza. É um livro muito mágico, um livro muito leve, tá? Que a gente consegue entrar nessa vibe aí de conto de fada de uma forma bastante
graciosa, eu diria. Eu gostei, acho que no final acabei dando 4 estrelas para ele. Depois eu li Heartstopper, volume 3. Esse aqui não precisa de muita apresentação, né? Porque tá super em alta aí agora. E eu gostei bastante desse volume 3. Eu vi a série também, se eu não me engano foi em maio que eu vi, logo que lançou. E eu gostei muito da série, tá muito fofa, não vejo a hora de ver a continuação. E aqui nesse livro 3 a gente já tem um desenvolvimento maior do romance entre eles, né? De um relacionamento mesmo, não só daquele conhecimento, daquela descoberta de primeiro amor e coisas assim. A gente já tem um desenvolvimento maior mesmo desse relacionamento. Tem uma introdução aqui de alguns transtornos alimentares também, algumas coisas assim. Eles vão fazer uma viagem juntos, né? Então, vamos dizer que esse relacionamento evolui um pouco mais. E foi bem legal, apesar de, acho que dos 3, esse aqui é o que eu menos gostei, mas não quer dizer que eu não gostei, se eu não me engano, eu dei 4,5 para ele, ou 4 estrelas, e ele é o maiorzão de todos, né? E eu não vejo a hora de pegar o 4, mas ainda não consegui comprar, porém, vem aí. Depois disso, peguei para ler Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, que é o livro mais recente dele, né? Não vou falar que é lançamento, porque eu sou péssima para ler lançamento quando logo que lança, então já faz uns meses aí que esse livro saiu. Mas eu já li todos os livros do Victor Martins e eu estava muito ansiosa para ler esse, porque um fofo, né? Os livros dele são maravilhosos. Esse livro aqui, ele é o mais diferente dele, dos que eu li até agora, né? Acho que o mais lento também, eu demorei um pouquinho para entrar na história dele. Os outros 2 livros dele que eu li, acho que foram 2 livros, eu li muito rápido, assim, de não conseguir largar. E esse aqui, ele demora um pouco mais para desenrolar, até porque a história dele é diferente, ela se passa em 3 tempos diferentes, né? Nos anos 2000, 2010, 2020. Então, são 3 histórias separadas aqui que se passam. A gente lê elas simultaneamente, mas elas são de épocas diferentes e são de pessoas que moram nessa casa. Esse livro também ele tem essa diferença de que ele é narrado pela casa, então a casa conta pra gente o que essas pessoas viveram ali dentro, porém, quando essas pessoas não estão ali dentro, a gente não sabe o que acontece com elas, então é uma história bem diferente mesmo, eu achei, assim, do estilo dos livros dele, né? Mas eu achei muito legal. Aqui as 3 histórias me capturaram bem, assim, fiquei bastante curiosa com o desenrolar. Não é um livro que a gente vai ter aquela coisa de, meu Deus, que final feliz, que coisa maravilhosa, que conclusão, porque é um livro, na verdade, que ele deixa entender que existe uma continuidade, né? Que a vida dessas pessoas não acabou quando elas saíram ali dessa casa. Então, a gente não sabe muito bem para onde essa história vai, a gente tem que ter uma imaginação um pouquinho mais fértil aí para tentar entender, para tentar imaginar aí o resto da vida deles, né? Mas é uma história muito satisfatória, muito gostosa de ler também, e eu gostei bastante, eu acabei dando 4 estrelas para ele, e recomendo demais, muito divertida. Para quem é de cidade pequena, assim como eu, aqui, essa casa é de uma cidade pequena, né? Então, é um ambiente muito legal de ver assim como funciona, porque remete muito à minha realidade, né, do dia a dia. Temos até uma história aqui que se passa em 2020, né? Então tem um trecho aí com pandemia, com tudo que a gente passou, esses perrengues que a gente passou recentemente. E foi bem legal, principalmente acho que para mim que vivi em todos esses anos, né? Passei por todas essas fases aí, que eu nasci em 92, então anos 2000 eu já tinha idade de ser gente, né? Eu lembro bem como era essa coisa de tecnologia, que é o que ele trata bastante aqui. 2010 também lembro como era. E agora em 2020, que é o mais recente, né? Então foi bastante legal essa viagem por esses anos aí dessa casa. Muito divertido, gostei. Depois eu li um livro que eu não tenho aqui comigo, porque ele faz parte de um projeto do Clube VIP, mas eu vou deixar a capinha dele aqui, que foi Os 100 Anos de Leni e Margot, que sinceramente é um livro que provavelmente eu não leria se não tivesse nesse projeto. Então foi uma boa experiência, assim, de pegar um livro diferente, né? Apesar de eu gostar de drama, Sikilite não é o meu forte, então aqui a gente tem uma história que se passa dentro de um hospital,
E a gente tem a Leni e a Margot, as duas são nossas protagonistas aqui, e uma delas, se eu não me engano, a Margot tem 85 anos e a Leni tem 15, acho que é isso. Então a Margot tem 82, a Leni tem 18, enfim. Elas se conhecem ali dentro desse hospital. A Leni, ela tem uma doença terminal, então ela não sai dali, ela está numa fase já muito avançada da doença. E a Margot é muito idosa, né? Também está com alguns problemas de saúde, está internada nesse local. E elas acabam se encontrando e fazendo uma amizade, e elas decidem que elas vão fazer para uma sala de artes do hospital uma pintura para cada ano da vida delas, totalizando então 100 anos. Aqui a gente tem o acompanhamento da vida delas atual, né, no hospital, e também a história delas do passado. Então, a gente tem uma flutuação aí de presente, passado. E o que aconteceu comigo com esse livro foi que, infelizmente, eu não me interessei muito pela vida da senhorinha, que é a Margot, tá? Eu não consegui me apegar muito à história dela, eu, sinceramente, estava meio cagando, assim, para a história dela. Então, meio que me deu preguiça os trechos que eram do passado dela, porque eu achei chatinho. E a história da Leni foi bem interessante, assim como os dias atuais. Então foi um misto, assim, de sentimentos com esse livro, porque eu gostei, mas eu não amei. Eu achei parado em alguns momentos. Como eu disse, essa história da Margot não me fisgou, então meio que perdi o interesse nos trechos que era dela, e tinham capítulos e capítulos de história dela. Mas foi um livro legal, foi um livro interessante, foi um livro bonitinho, tem uma mensagem bonita ali por trás. Apesar de, como eu falei, o Ciclite, então, que é esses romances que trata de pessoas doentes, né? Não ser o meu forte, não é uma coisa que eu gosto muito. Eu recomendo, é um livro legal e foi uma boa experiência de leitura. Depois vamos para a polêmica desse vídeo, porque não poderia faltar uma opinião impopular, né? Vamos lá, eu tentar ser odiada de novo. Mas vamos falar de O Príncipe Cruel, da Holly Black, que é o primeiro livro de uma trilogia, série, não sei, que eu também não sei o nome da série, mas enfim, que é muito famoso, né? Todo mundo ama, e eu já vou adiantar que não gostei tanto assim, apesar de eu não ter odiado, foi um livro que não foi tão fácil de ler por aqui. E aqui a gente tem a Judy, que é uma menina de 17 anos, eu acho, agora aqui atualmente. E ela é uma menina humana, uma adolescente humana que mora no mundo das fadas, porque quando ela tinha 7 anos, esse homem que cuida delas aí, esse fado, sei lá como que fala isso, esse fada homem aí que cuida dela e das irmãs dela, meio que matou os pais dela e sequestrou elas por uns motivos aí, enfim, e levou elas para viver nesse mundo férico, né? Acho que é férico. Eu não entendo de mitologia de fadas, gente, realmente não sei os termos, mas acho que é isso. E ela, então, é uma humana que vive nessa corte e, por causa disso, ela é tratada muito mal, né? Porque todo mundo tem poderes, todo mundo é imortal, enfim. E ela é uma grande rebeldinha sem causa, para falar a verdade. Ela tem vontade de ser coisas que talvez para o status dela de humana não sejam muito pertinentes, mas ela quer ali conquistar o lugar dela ali dentro, quer provar que ela é forte, enfim, que ela pode sobreviver ali também. Mas ela vive morrendo de medo de ser encantada, porque aparentemente as fadas têm esse poder de só com palavras, ou se você comer alguma coisa que eles oferecem, eles te encantam para sempre, e você fica como se fosse escravo deles, enfim, é uma coisa muito doida. Mas aqui, gente, eu vou falar a verdade que não sei. Eu acho que, na verdade, os livros da Holly Black, eles não funcionam muito bem comigo. Já não é a primeira vez que eu leio um livro dela e fico, assim, nesse meio termo de, sei lá, achei meio, sabe, meio que não liguei para essa história. Demorou pra caramba para eu me interessar de verdade aqui. Eu achei a Judy chata, tá? Ela não é muito legal. Ela é meio lerda também, assim, ela faz umas coisas que não tem justificativa, que não dá para entender o que passa na cabeça dessa pessoa. O nosso mocinho aqui, né, o vilão que é mocinho, é o príncipe aí, Cardan, ele é meio outro rebeldinho sem causa também, não entendo muito o motivo, pelo menos aqui ainda não deu a entender. E eles têm essa rixinha aí que eles ficam se odiando e ele odeia ela odeia ele por zero motivos. Enfim, não funcionou muito bem.
Mas não vou dizer que não gostei, assim, porque eu acho que depois ali dos 60% do livro, meio que ele desanda, ele vai bem, e fiquei mais interessada na história na hora que começa a mudar as coisas ali na cerimônia de coroação, que eu não vou falar muito sobre, porque, né, vou dar spoiler, então não vamos, mas não sei, a partir dali acho que funcionou melhor. Até ali eu achei uma grande repetição, assim, muito repetitivo, muito cansativo, todo dia a mesma coisa, todo dia ela indo para a escola e sofrendo bullying na escola e voltando da escola, aí fica em casa e chora as pitangas e vai para a escola de novo. Enfim, um negócio que na hora que chegou aqui logo no início tem um torneio. Eu falei, o torneio vai ser legal, né? Ela vai, sei lá, derrubar todo mundo e provar que ela é mais forte, só mesmo sendo humana e tal. E o torneio dura uma página, sabe? Então, assim, não sei, não rolou. Eu ainda não decidi se eu vou continuar a série ou não. E provavelmente eu dei uma chance pro segundo livro aí, porque até fiquei interessada aqui no final, que achei foi interessante o que acontece aqui, o plot. Mas não sei, não é um livro que eu super me interessei, não. E sinceramente, então, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Se você gostou, maravilhoso, acho ótimo. Realmente é comigo o problema. A Holly Black, eu acho que não é uma autora para mim. O outro livro que eu li dela, não sei quais livros eu já li dela, mas eu lembro muito bem de O Canto Mais Escuro da Floresta, que também tem essa vibe meio férica, né? E também é meio demora para fazer sentido aquilo lá, demora para entender, demora para desenrolar. Então, sei lá, não, acho que é a autora mesmo que não faz muito meu estilo. Mas tá tudo ótimo, tudo certo. Acho que no final acabei dando 3 estrelas ou 3 estrelas e meia para ele. E quem sabe aí eu continuo a série e começo a gostar mais, não é mesmo? Depois eu li Sem Amor, da Alice Oseman, que é o primeiro livro dela que eu leio assim em formato de livro, né, sem ser quadrinho. E eu estou muito interessada em ler os outros livros da autora também. E esse aqui também foi meio que uma coisa mais ou menos assim para mim, mas mais pro mais do que pro menos, né? Então, aqui a gente tem um livro onde a nossa personagem principal é uma pessoa aromântica e assexual, né? O que é uma coisa bem diferente. Eu nunca tinha lido nada personagens assim. E aqui a gente tem ela indo para a faculdade, né? Ela tá na idade ali, terminou o ensino médio, começando a faculdade. Acho que isso é uma das coisas que mais me incomodou nesse livro, porque ela já está numa idade de 18, 19 anos ali, se eu não me engano. E eu acho que tem muita mentalidade ainda de adolescente de 13, 14, talvez. Então, isso incomoda um pouquinho. Mas, né, aqui a gente tem então a vida dela acontecendo ali nesse ambiente novo, com os amigos os melhores amigos dela de escola acabaram indo com ela, e ela está tentando se entender, tentando descobrir como ela se sente, né, em relação a essas coisas, que ela se sente diferente dos outros, mas ela não sabe explicar por quê. E ali dentro da faculdade ela descobre então um mundo novo, onde talvez ela seja acolhida de uma forma diferente. E é um livro legal, é um romance contemporâneo, assim, young adult, bem tradicionalzinho, fácil de ler, rápido de ler também, apesar dele ser bem grossinho, as letras são enormes, então, assim, foi legal, mas talvez um pouco mais longo do que deveria, acho que dava para encurtar um pouco essa história. E como eu disse aqui, a protagonista, ela demora muito para ligar a cabecinha, sabe? Ela demora para fazer as coisas, ela é uma jovem que não pensa em nenhum momento, sei lá, em abrir o Google e pesquisar alguma coisa, não pensa muito também nas consequências das ações dela, o que até perdoa, porque né, é uma adolescente, isso é normal, a gente realmente não pensa. Mas talvez se esse livro passasse ali no ambiente mesmo de ensino médio, eu acho que ele funcionaria melhor do que no ambiente de faculdade, onde eu já acredito que as pessoas têm uma mentalidade um pouquinho diferente. Então, funcionou, eu gostei. No final foram 4 estrelas também, porque é um livro muito fluido e tal, mas tem esses probleminhas, tá? Então, talvez se a protagonista fosse um pouco mais proativa, mas não sei explicar também, é muito difícil. Também tem essa coisa de não ser a minha realidade, né? Eu não sou uma pessoa romântica, nem uma pessoa sexual. Então, não sei dizer se por isso ela não me tocou dessa forma diferente. Mas
Acho um livro legal, acho um livro com uma boa representatividade. Para quem gosta de romance desse tipo, acho que vai gostar bastante. Só vai, então, com essa mentalidade de que aqui é uma adolescente fazendo adolescentice, tá? Então, nem sempre é o que a gente espera de uma pessoa madura, tá? Que não é para ela ser mesmo, né? Porque ela é uma adolescente. Enfim, eu acho que deveria, talvez, ser um pouquinho mais nova do que a idade que ela tem aqui, mas nada que não dê para perdoar, nada que não dê para entender. Então, foi uma boa leitura, gostei e quero ler os outros livros da autora, com certeza. Vamos ver aí, estou ansiosa para ler Rádio Silêncio, quem sabe, apesar de eu não ter ele aqui ainda, quem sabe aí no futuro próximo. O penúltimo livro que eu li no mês de maio foi Árvore dos Desejos. Esse também é um livro de um projeto do Clube VIP. Então, eu li ele agora, mas ele já estava na minha estante fazia um tempo, porque é dessa autora, Catherine Applegate, que tem um dos livros que eu mais amo na vida, que é O Grande Ivan. E esse é o terceiro livro que eu leio dela, e também é um livro bastante diferente. Os livros dela, na verdade, eles têm essa pegada de ser narrados por coisas que talvez não deveriam ser narradoras. Então, por exemplo, O Grande Ivan é contado lá do ponto de vista do gorila. O outro livro que eu li dela, que foi o Crenshaw, eu falei dele num vídeo anterior aí esse ano, e eu não gostei tanto, mas aquele é por um menino mesmo. E esse aqui, ele é narrado pelo ponto de vista de uma árvore. Então, é diferente, né? Não é um ponto de vista que a gente espera. E esse livro, gente, essa edição é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Ela é todinha ilustrada, é a coisa mais fofa. E a gente tem essa característica dos livros dela de ser uma história também muito fofa, uma história muito leve, apesar de tratar de temas talvez um pouco pesados. É uma história contada de uma forma muito leve, muito fofa, muito adorável, assim, coisa de meu Deus, que coisa uma fofinha, sabe? De vontade de apertar mesmo. Então aqui a gente tem essa árvore contando a história aí dessa região aí, são 4 casas, se eu não me engano, que são conectadas, e ela é uma árvore muito grande, que está ali já há muito tempo, se eu não me engano é um carvalho vermelho, e as pessoas, uma vez por ano, elas vão até essa árvore e amarram essas fitinhas, assim, com desejos. Então, ela conhece os desejos das pessoas, né? As pessoas pedem desde, sei lá, uma bicicleta até paz mundial, enfim. E a dona da casa principal ali, que é dona desse carvalho, ela tá muito irritada com isso, porque é um dia do ano que suja muito ali o ambiente da casa dela, porque fica cheio de tralha, cheio de lixo, e ela tá meio afim de cortar essa árvore fora. Então a gente tem esse ponto de vista da árvore. Ela conta pra gente histórias desde quando ela era um brotinho, né? E também a gente acompanha ali a história dos bichinhos que vivem nela, porque é uma árvore com muita fauna, uma árvore muito grande. Então a gente tem famílias de guaxinim, famílias de gambá, tem a melhor amiga dela que é um corvo, e também umas crianças que moram ali na casa, que estão passando por umas fases difíceis. Então, assim, é um livro diferente, é um livro muito lúdico, eu diria, é um livro muito imaginativo, tá? E vale muito a pena a leitura, é uma leitura super rápida, super fluida. Não me conquistou como o Grande Ivan, não me apeguei tanto aqui a essa história quanto eu gostei de O Grande Ivan, mas é um livro fofo que vale a pena a leitura, sem contar, igual eu falei, essa edição maravilhosa. E várias frases bonitinhas, vários momentos fofos, e sério, gente, compensa essa leitura aqui. Se eu não me engano, eu dei 4,5 para ele, ou 4, não sei, foi um mês de muitos 4, né? Enfim, leiam, é legal. E por último, e nesse caso talvez um pouco menos importante, eu li Onyx, da Jennifer Armentrout, que está em alta agora, né? Porque ele lançou um livro recentemente que está super hypado, de Sangue Cinzas, eu acho. Não sei, enfim, tá um livro hypado aí dela. E esse aqui é o segundo livro da saga Lux, que é aquela saga de livros de romance young adult, sobrenatural, né, que trata de alienígenas, enfim, é uma saga bastante conhecida, mas um pouco mais antiga, né? Eu li Obsidiana, que é o primeiro livro, já fazia uns anos aí, uns bons anos, e eu lembro que quando eu li eu gostei, né? Mas esse livro aqui é o famoso, aliás, essa série, né? É o famoso guilty pleasure, né? A gente gosta e não sabe muito bem por que a gente gosta, mas tá aí. Eu li, então, esse segundo livro agora. Foi interessante, tá? É uma leitura
fluida, muito fluida, rápido de ler. É um romance desses bem clichê mesmo, assim, sobrenatural, adolescente. Se você curte, com certeza você vai gostar disso aqui. Eu sou uma pessoa que ama House of Night, que é uma série de livros, de 12 livros, que ninguém gosta, né? Mas eu amo aqueles livros. Então, para mim, é meio que um lugar de conforto. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem aqui. Eu não vou falar muito sobre, porque, né, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas a gente tem aqui a Kate, que é a nossa protagonista, acho que é Kate, e o Daimon, não sei, que é o nosso protagonista masculino aí, o par romântico, né, que é esse mocinho aqui da capa, que é o nosso ET, no caso, o nosso alienígena, né? E a gente tem aqui uma coisa que me irrita demais em romance dessa faixa etária, que é a mocinha nesse lenga-lenga de meu Deus, eu quero ele, mas eu não posso querer ele, ai meu Deus, sendo que ela não pode querer ele por zero motivos, tá? Motivos das vozes da cabeça dela ali, que ela cria, que enfim, que me irrita um pouco, e isso é um tanto quanto repetitivo nesse livro. Então é uma coisa que me estressou, tá? Eu queria dar um tapa na cara da Kate em vários momentos aqui, mas é um livro fluido, é um livro que deixa a gente curioso, e sinceramente, na hora que eu tava aqui, mais ou menos na metade desse livro, eu achei que eu não ia continuar a série. Eu falei, é agora que eu vou abandonar essa série. Mas não vai ser, na verdade, eu até já li o terceiro livro, porque o final aqui, ela tem essa característica. Essa característica dos finais serem meio que essa característica dos finais meio que não aberto, mas acaba no meio de um plot twist, sabe? Então é impossível você parar de ler aqui e não querer pegar o próximo, porque você quer saber o que tá acontecendo. Mas não é aquela coisa assim super edificante, sabe? É uma coisa que a gente lê, acha ok, legal, fluido, foi da hora, acabou e tá bom, não mudou em nada na minha vida. E, como eu disse, eu já li o próximo livro, foi melhor do que esse, aliás, porque não tem esse lenga-lenga de quero, mas não quero, não quero querer, mas tô querendo. E também a gente tem aquele problema aqui do macho ser totalmente tóxico, né? Então é um relacionamento abusivo, tóxico. Aqui nesse livro nem tanto, mas no primeiro livro ele trata ela muito mal, né? Então leiam por conta de vocês, pelo risco de vocês, tá? Não é uma coisa assim que eu falo, nossa, que série maravilhosa, mas também não é ruim. Então, para mim é um livro ok. E esse aqui foi 3,5, acho que eu dei para ele. Mas não teve como parar aqui, então continuei a série já e já adianto que é o primeiro livro do mês de junho. Quando sair o vídeo aí, vocês vão ver que gostei mais do próximo livro do que desse. Então, Kate insuportável nesse aqui, gente. Sem contar, mais um detalhe, que essa menina aqui precisa ver um pneumologista e um cardiologista, porque o tanto de vezes que ela solta o ar, que ela não sabia que ela estava aprendendo, misericórdia. Eu acho que só nesse livro aqui eu devia ter marcado, mas eu acho que tem umas 8 vezes essa frase, gente, sem brincar. Enfim, mas foi legal, foi legal. Então, essas foram as minhas leituras aí do mês de maio. Né? Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda comigo. Enfim, não esquece de deixar um curtir aqui no vídeo, como eu já falei, me ajuda demais também. Considere se inscrever lá no Catarse para se tornar um apoiador e se inscrever aqui no canal também. Muito obrigada se você assistiu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!